Graça e paz, amados. Estava aqui refletindo antes de dormir, pensando: o que é um homem, uma mulher sem Deus? Nos tornamos um ser caótico. Já observou uma criança fazendo pirraça, gritando, seja numa loja, no supermercado, se jogando no chão, chutando? Aquilo provoca em nós até uma certa, irritação. Nós ficamos até de certa forma abismados de ver, né? E às vezes, então, quando são pais que não colocam limites, são passivos, e a criança parece um reizinho. É assim que é o homem sem Deus. Ele se torna o dono do próprio ego, ele se acha dono do mundo, ele se acha o tal, né? Ele não tem sentimentos. Se ele teve alguma conquista, ele acha que aquilo que ele conquistou por ele mesmo. Ele não consegue ver Deus e muito menos a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Ele não tem gratidão. Ele não vê as outras pessoas como filhos de Deus, irmãos. Não. Ele vê a própria vida. É a própria vida dele que importa. Se conseguiu algum sucesso, alguma coisa, aí a situação piora. Porque o ego é tão forte, o ego é tão enrijecido que ele acha que conseguiu por si mesmo. E isso é muito perigoso, porque nós realmente não somos nada sem Deus. E mesmo que tenhamos muitas coisas materiais, mesmo que tenhamos muito conhecimento intelectual, sejamos PhDs, doutores, isso não é nada diante da iminência de uma ruína, de uma guerra, de um tornado, qualquer catástrofe que seja. Quem somos nós? Somos todos iguais, humanos. Sentimos as mesmas dores, sentimos os mesmos pesares, temos os mesmos desesperos, nos tornamos iguais. Então é muito necessário, é indispensável que nós realmente reconheçamos Deus nas nossas vidas, que nós o amemos e assim de tal maneira nós consigamos amar o nosso semelhante, para não passarmos pela vida como pessoas embrutecidas, pessoas que foram insensíveis, não foram misericordiosas. E a Bíblia fala que a medida de misericórdia dele não é a mesma medida que nós temos com os outros. Então, não se planta melancia, se colhe maçãs. Você vai plantar maçã, vai colher maçã, vai plantar melancia, vai colher melancia. A Bíblia fala para nós não nos cansarmos de fazer o bem. E pior ainda é quando nós achamos que nós somos os donos da verdade, né? Achamos que intelectualmente conhecemos as coisas, sabemos, opinamos, julgamos, condenamos, não sabemos nada. Não sabemos nada da dor do mundo tal como Deus sabe. Hoje eu tive oportunidade de ir em determinados lugares da cidade considerados favelas. E eu fiquei olhando aquilo, sabe? Entrei em determinada casa e fiquei observando aquelas situações, aqueles utensílios, aquelas construções. E falei, meu Deus, meu Deus. Tem gente que tem tanto e tem gente que não tem nada. Meu Pai. Me senti impotente, mas mediante o que eu fui fazer lá, tentei fazer da melhor maneira possível, mas pedi a Deus e peço a Ele que nós realmente nos importemos com o próximo, que nós nos importemos com a dor do próximo, que nós nos envolvamos com a dor do próximo. E é incrível que parece que nós só nos tornamos sensíveis, capacitados para isso,
a partir do momento que nós somos treinados, sabe? Eu tenho aprendido algumas coisas nessa fase que eu tenho passado. Eu tenho aprendido a ser mais sensível, a entender, né, que às vezes a alma nos engole mesmo, que o intelecto fala determinada coisa, mas a alma vem com tudo e ela abafa o intelecto e você tem que, como se você estivesse no mar, num lago cheio de crocodilos, apenas boiar, ficar ali quietinho, correndo o risco de ser engolido por eles. Mas não tem nada que fazer, exceto que o tempo passe e você permita que Deus coloque cada sentimento no lugar devido, né? Porque só Ele é capaz de fazer essas coisas por nós. O poder, o desejo por coisas imateriais é capaz de fazer com que o homem saia do eixo espiritual e se torne egoísta e se torne miserável, ambicioso, tanta coisa fútil, tanta coisa que às vezes é difícil até encontrar palavras para falar, né? Que Deus nos livre, nos ilumine de agirmos desta maneira, porque já há muita dor no mundo a ser trabalhada. Não acrescentemos mais dores, mais tristezas, mas sejamos úteis, né? Jesus é o próprio Deus encarnado, Ele era o dono do mundo e o que Ele fez aqui nessa terra, Ele só se doou, Ele se deu a fim de que nós tivéssemos vida, que nós tenhamos vida em abundância e no final tenhamos a vida eterna. Ele é o exemplo, Ele é a essência daquilo que nós precisamos ser, puro amor, pura verdade, obedecê-lo, sermos totalmente dependentes dele. Mas como o mundo anda cego. O livro de Oséias, o profeta Oséias fala, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Falta conhecimento da natureza de Deus, da natureza do Criador. Imagina, nós não conhecermos aquele que nos criou, que nos gerou, os propósitos dele para as nossas vidas. Como viver assim, eternamente cegos, sem saber quem somos, para onde estamos indo, o que estamos fazendo, não sabendo como devemos nos comportar, muito menos sabendo que temos um dono que está acima de qualquer coisa. Só nas horas da dor, na hora do desespero, na hora que o dinheiro não puder, porque chega um ponto, em muitos pontos, que o dinheiro nada pode fazer. Aí há o pedido de socorro a Deus, né? Aí é necessário curvar a cerviz. Mas fora isso, há pessoas que avançam até o limite. Mas não tem jeito. Existe um Deus que é justo, que é fiel, que é o grande juiz e que nós precisamos ter um relacionamento com Ele, que nós precisamos amá-lo, nós precisamos reconhecê-lo como o nosso Rei, como o nosso Criador, como o nosso Pai, aquele que nos sustenta, que nos ama, que cuida de nós e que a vida é um sopro frágil, muito, muito frágil. Me lembrei que essa semana, segunda-feira, não foi na segunda, foi semana passada, quando fecharam a rua para que houvesse celebração do Ano Novo e mudaram o trânsito. E eu fui e o carro veio e nós fomos de frente um com o outro. Eu só não bati, eu não sei como, eu estava de bicicleta. Eu consegui ser desviado daquele carro.
só pela graça de Deus. E eu fiquei brava na hora. Eu falei, mas o que é isso? E quem estava à volta falou assim, não, mas já voltou ao normal o trânsito, e as pessoas continuam passando, seguindo por aqui. Eu falei, ah, é? Desci da bicicleta e atrevidamente falei, pode falar com a polícia, com quem vocês quiserem. Peguei lá o cone, cerquei a rua. Não, vou colocar o cone lá, sabe por quê? Eu sou a segunda pessoa que quase morre por conta dessa displicência. Então eu não quero que isso aconteça. Pode mandar na minha casa. Fui eu que botei o cone lá. Já que o trânsito já voltou ao normal, ninguém vai entrar mais por essa rua aqui, sabe? Então a vida é tão somente um sopro. Eu já passei por muitos acidentes automobilísticos. Muitos. Eu sempre brinco de Deus ainda me quer viva. Ele espera algo a mais de mim. Quando eu falo, as pessoas não acreditam e eu já nem falo mais. Mas eu vi livramento em todos eles. E glorifico a Deus por isso. E sei que a vida após essa é maravilhosa. Ela é para nós desejarmos. Agora, para vivermos aqui, há um propósito, há uma razão de ser. Nós não vamos viver tão somente para viver conectados ao nosso ego, à nossa casa, à nossa família, às nossas coisas, à nossa carreira. Não. Há algo a mais a ser feito. Muito, muito mais. Senão não faz sentido. Não há razão por que estar aqui. Nós precisamos mergulhar. Precisamos tocar esse coração, o coração de Jesus, e nos permitirmos ser tocados por Ele, para que possamos realmente, por incrível que pareça, ao servi-lo, ao amá-lo, aí que realmente nós somos felizes. Porque quando vivemos para nós, não vale a pena. Nós sempre temos um vazio, uma dor que não é preenchida, não há paz. Mas quando nós sabemos quem é Deus, vivemos na dependência dEle, conectados a Ele, nós sentimos a paz. Nós sentimos o ar do paraíso perto de nós. E isso não tem preço. Isso não pode ser mensurado. Eu gravei um vídeo falando do luto, né? Teve muitas visualizações. Falei, houve um interesse. Pretendo até gravar sobre a questão do meu filho também, né? O meu primeiro Paulo que eu perdi. Tenho 3 Paulos na minha vida. Meu pai Paulo, meu irmão Paulo e meu filho Paulo Estevão. Que eu gerei, que eu gestei e que eu sabia que ele ia partir. Ele só veio para me ensinar várias lições. Um garotão lindo. Meu único filho homem, com mais de 4 quilos. E Deus me preparou uma semana, me mostrou a morte dele também. Na hora que ele partiu, eu soube que ele havia partido. Eu mesma fui para o hospital dirigindo, 17 quilos a mais do que eu estava. Eu havia saído com a médica na véspera, nós havíamos saído para lanchar, conversar, estava tudo bem. Mas ela disse para mim, você disse para mim que ele não viveria, que ele veio para te ensinar várias coisas e que ele partiria, olha aí. Na hora, né, mãe, cabeça de mãe, primeira cesárea, porque os anteriores foram parto normal. Eu esperava que quando eles cortassem, eles me anestesiaram, não apaguei de jeito nenhum. E fiquei acompanhando. Que a minha oração era, ele vai ressuscitar. Depois que eles tiraram ele, eu perguntei, já tiraram o bebê? Tiraram. Não tem jeito. Aí ali se foram as esperanças, né? Mas eu entendi o propósito de Deus. E vi meu filho no sonho, não quis vê-lo morto, de os olhinhos fechados, sem vida, porque eu havia sonhado com ele. Né? Isso lá no ano de 2000, hoje ele estaria com 22 anos. E Deus disse para mim claramente, eu vou levá-lo, filha. Deus não tomou, Deus me pediu, através da palavra ele me pediu.
para que você ganhe para mim outros filhos. E esses outros filhos têm preenchido meu coração. Eu nunca senti falta do meu filho, dor pela partida do meu filho. Não, nunca. Sempre grata e sempre pensando que de onde ele está, a cada vez que eu ganho uma alma, valeu a pena, né? Tudo foi consumado. Houve um plano especial para aquele tempo de existência dele. E não havia dor o que doer. A única suspeita da médica era meu sangue ter fator negativo e aquilo ter entrado em choque. E ela constatou pelo exame do cordão umbilical que foi o único filho que teve o sangue igualzinho o meu. Então não houve causa. Por que eu digo tudo isso? Porque a vida não nos permite passar por situações que nos ensinam determinadas coisas que nós precisamos compartilhar. Precisamos declarar ao mundo que a vida é muito mais do que isso aqui. É muito mais do que me vestir elegantemente, ter vários diplomas, ter um cabelo chapado, sei lá, trabalhado, né? Uma pele maravilhosa, maquiagem. E olha que eu trabalho com maquiagem. A vida é muito mais do que tudo isso. E se nós não entendermos isso, somos e continuaremos sendo muito infelizes. Jesus, o plano dele, a vida dele, o propósito dele, é o que vale a pena nós vivermos. É nós nos arrependermos. Arrepender de quê? É conhecendo a palavra, alinhando a nossa vida ao que a palavra fala e radicalmente mudar a direção do nosso caminho. Né? Essa é a conversão no trânsito, né? Converter, voltar e pedir a Ele que nos ajude a viver de acordo com a vontade dEle. Primeiramente conhecendo a vontade dEle e depois pedindo graça, porque é só pela graça que nós conseguiremos. Sem ela, nada feito. Nada feito. Hoje eu gravei um short, tá lá no canal, né? Eu e o Capitão América, que é o pastor Jorge. E nós rimos, brincamos por uns segundos, né? Alegria de um cristão estar com outro ali. Alegria dele conhecer a Cristo, de eu também conhecer a Cristo, vivermos para Cristo. E nós ali, naquele momento, selando uma amizade, né? Que ele está na minha cidade e eu não o conheço. Então eu disse para ele conhecer o canal, se inscrever, para conhecer os vídeos. Amados, fico por aqui. Desejo para você uma vida abençoada, uma vida totalmente inundada da presença de Cristo. Feliz assim, uma vida de amor. Eu estou no processo e desejo para você também que você, se ainda não está no processo, entre. Peça a Jesus para entrar na tua vida. Peça para Ele te ajudar a se arrepender daquilo que não está de acordo com a vontade dEle e aprender a amá-lo e a colocá-lo acima de qualquer coisa. É para isso que nós existimos. A nossa existência não é em vão. Nós não viemos aqui ao acaso. Há um propósito maior para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Curta o vídeo, por favor. Se inscreva se não se inscreveu. Estamos chegando lá, estamos aumentando os amigos que estão apreciando os vídeos, mas é necessário que a mensagem chegue além. Jesus está voltando. Nos ajude. Muito obrigada. Fique na paz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Marissa. Um grande abraço.